Neste vídeo você vai conhecer uma sequência de atividades, um bloco de atividades que a gente vai usar com alunos que estão no nível silábico para que eles avancem para um nível silábico alfabético ou até pulem o nível silábico alfabético e se tornem alfabéticos. Então, o que a gente tem que investir de atividades, de estratégias didáticas para alunos silábicos? É isso que você vai aprender nesse vídeo. Se você ainda não está inscrita no canal, inscreva-se aí agora, porque a gente tem vídeos aqui semanalmente, temos lives por aqui também, todas gratuitas, com aulas ao vivo, que te ensinam a alfabetizar de uma maneira mais segura, mais qualificada, todos os seus alunos, mesmo aqueles que têm dificuldade. Nesse vídeo eu vou te mostrar, para além das atividades, o que é esse nível silábico, né? Porque pode ser que você ainda não saiba. A gente tem, na história da alfabetização, um período em que Emília Ferreiro e Anna Teberoski classificaram, fizeram uma pesquisa e classificaram os níveis que as crianças passam quando estão aprendendo a ler e a escrever. Mais diretamente na escrita é o que eu vou te mostrar aqui. Elas também falaram sobre leitura no livro delas, que é a psicogênese da língua escrita, mas a gente vai pensar aqui num nível de escrita, que é o silábico. Os níveis, nós temos o pré-silábico, o silábico, o silábico alfabético, o alfabético. E esses níveis correspondem ao que a criança está pensando sobre a escrita. Então, no nível silábico especificamente, a criança, escreve aí para mim, faz favor, editor, o exemplo da palavra borboleta. Então, ela vai colocar o O, bo, o E e o A. Borboleta. Uma letra para cada sílaba. Pode ser as consoantes também. Nesse caso eu usei vogais porque é o mais comum que a gente vê os alunos fazendo. É usando as vogais. Então, cachorro, A, O e O. O que a gente precisa? A gente precisa, para avançar esse aluno, que ele compreenda que dentro das sílabas tem mais letras, né? Geralmente tem mais letras. E aí a gente precisa, então, que ele vá se dando conta, especialmente das consoantes. Então, eu vou te mostrar várias atividades que você pode adaptar. Essa atividade é um lote de atividades que as minhas alunas da pós-graduação em alfabetização na prática, que é reconhecida pelo MEC, recebem, tá? Elas recebem 300 atividades. Essa é um lote que elas recebem, mas você consegue, mesmo não estando na pós, se você quiser fazer parte da pós, a gente deixa aqui o link para você fazer parte, mas você consegue olhar e adaptar e criar também as suas próprias atividades. Então vamos lá. Esse material, ele tem como foco o campo semântico dos brinquedos. Aí a gente faz várias atividades com o mesmo campo semântico, explorando diferentes habilidades. Então, o que a gente começa fazendo é um banco de palavras. Um banco de palavras, eu tenho um aqui para mostrar. Não é o mesmo que tá ali, tá? Mas só para contextualizar. O banco de palavras é um cartaz em que a gente coloca as imagens e a palavra do lado e a gente deixa fixado lá na sala de aula para que os alunos trabalhem com essas palavras, né? Eles vão trabalhar com um repertório de palavras nas atividades, e essas palavras elas vão se repetindo de diferentes maneiras. Ora com atividades de leitura, ora com atividades de escrita, ora com atividades de sílabas, ora com atividade de rimas. Mas o importante é que eles vão vendo essas 8 a 10 palavras durante 2 semanas, na sala de aula, tá? E aí, um banco de palavras para um aluno silábico que a gente quer que avance para um nível alfabético, ele vai ser assim, ó, com as sílabas móveis. Então, eles têm que ordenar ali, bicicleta, ó. Aí, eles vão ter que ordenar a palavra, fixar lá no cartaz, de acordo com onde estão as letras. O que é legal? Por exemplo, em algumas palavras vai ter esse conflito de 2 letras iguais. Bici, na bicicleta. E aí, então, ele é obrigado a pensar, o aluno, ele entra num conflito porque ele vai ter que pensar na diferença do B e do C, e não só no I, porque pensar só no I não vai adiantar para fazer a atividade. Precisa refletir sobre as outras palavras.
tá? Então, fazer um banco de palavras com sílabas móveis é importante para um aluno silábico. Pinte as figuras, uma outra atividade que temos aqui. Pinte as figuras que possuem a sílaba em destaque. Então, eles têm que procurar na palavra, e não tá só no início, pode estar também no meio ou pode estar no final, onde está essa combinação de letras, essa sílaba. Então, no bo, no da, no fo, no mi, no tá, no di, tá? Marque onde... Aqui, ó. Essa aqui é boa também, porque eles vão ter que pensar individualmente no início das palavras e para fazerem a leitura delas. Então, é uma atividade de leitura para um aluno que está num nível silábico. Posso usar com os outros níveis? Pode. Pode usar com os outros níveis também, tá? O nível alfabético também vai se beneficiar dessa atividade aqui, tá? Então, em panela, pá e pé. Panela, pá e pé. Peão, pimenta, pano. Tem que fazer já uma leitura individual do P, tem que pensar nisso. Ali em panela e em pá, o A final é igual, então eles vão ter que pensar nisso também, que são duas palavras diferentes, mas com letras que se repetem, e eles vão ter que fazer essa leitura individual dos fonemas para conseguirem fazer a atividade, tá? Mesma coisa com as outras, ó, cachorro, coelho, carrinho, dó, dominó, dado, patinete, patins, palitinho, disco, dinossauro e diamante. Pinte o círculo que corresponde à sílaba em destaque. Também, eles precisam pensar individualmente nas sílabas que estão dentro das palavras. Dado. Onde é que está dado? Boneca. Dominó. Onde é que está o mi do dominó? Foguete. Onde é que está o T do foguete? Dinossauro. Onde é que está o di do dinossauro? Patinete. Bicicleta. Tá? Mesma coisa. Eles vão ter que pensar e pensar nesse T iniciar. Pensar também na consoante. Porque a gente não está colocando só a vogal. Eles têm que fazer a leitura daquela combinação de letras para fazer a atividade. E vão se dando conta com essas atividades também que as sílabas têm mais de uma letra. Aqui eles estão vendo que tem duas. Claro, às vezes, algumas sílabas têm uma letra só, né? Mas nesse caso a gente não nos adianta trabalhar só com isso. Então a gente vai usar maiores combinações. Ligue cada figura à sílaba inicial do seu nome. Também, duas combinações de letras que formam uma sílaba para as crianças fazerem a leitura e se darem conta das diferenças. E na própria atividade, vejam só, elas têm... eu estou fazendo assim como se vocês estivessem vendo, né? Tem que ser... Tá na tela. Tá na tela, tem que ser com o mouse. Tem 3 sílabazinhas aqui, ó, que tem o O, ó. Então, eles vão tá vendo que o O precisa de uma outra letra pra gente conseguir fazer a leitura, tá? Então, essa atividade também é boa. Já aqui, ó, ligue cada figura à sílaba final do seu nome. Combinar os nomes das palavras com as crianças, tá? Os nomes das imagens. Corda, patinete, bicicleta e etc. Final. Então, a gente não trabalha só com a sílaba inicial. A gente trabalha com a sílaba inicial, medial e final, tá? Bem importante. Escreva a sílaba que falta em peão, robô, cubo, ioiô, foguete, dominó, dinossauro, bicicleta. Colhe a sílaba final da palavra que corresponde a cada figura. Então, aqui estão as sílabas, ó, e eles têm que encaixar nessa atividade aqui, uma atividade de leitura. Olha que importante planejar atividades específicas de leitura também, porque daí eles vão vendo essa formação de palavras. Tem uma importante habilidade que o professor Arthur Gomes de Moraes traz no livro dele de Consciência Fonológica, que é que as crianças identifiquem
para depois produzirem. Então, identificar palavras que rimam, identificar sílabas iniciais, identificar sílabas finais para depois produzir, que é dizer ou escrever essas sílabas. Então, é um modelo de leitura. A gente faz a criança estar inserida num contexto de leitura para conhecer os impressos, essas letras realmente, conviver com isso e depois desse primeiro momento, desses encontros com a leitura, ela também fazer a escrita, tá? Organize as sílabas e forme a palavra. Bem clássica essa atividade, mas bem boa para alunos silábicos. Leia a sílaba e desenhe um brinquedo cuja palavra correspondente tenha em sua composição. Ó, aqui já não tem mais imagem. Aqui a gente já vai ter que pensar mais, fazer a leitura das palavras, pensar individualmente nos sons dessas sílabas para conseguir fazer a atividade. Esse aqui, gente, é a última atividade que eu vou mostrar para vocês. É um monta-palavras. É muito bom para os alunos silábicos, porque eles precisam pensar nessa ordem, tá? Das letras para fazer a escrita da palavra, fazer a leitura da palavra. Então, vejam aqui o dado, ó. Dado vai ter esses dois pedacinhos com a mesma imagem. Os dois pedacinhos com a mesma imagem. A gente vai cortar e eles vão ter que montar as palavras de acordo com a ordem das letras, né? A ordem das sílabas correta da palavra. Ó, corda, corda. Também monta palavras. Eles vão recortar e vão ter que montar corda de acordo com a ordem correta da palavra, tá? Bem legal. Monta palavras vocês podem fazer com as fotos dos alunos também. Então, coloca a fotinho igual de cada um dos alunos. Então, Clarissa, por exemplo, né? Fica a foto da Clarissa em cada uma das 3 sílabas e os pedacinhos silábicos ali embaixo para eles fazerem a montagem das palavras. Então, essas foram nem sei quantas atividades que eu mostrei para vocês. Tem mais aqui, ó. Para quem é da pós, tem um bingo, ó. Olhem o bingo com as mesmas palavras do banco de palavras, é só o que faltou, então já tô mostrando para vocês. O bingo tanto em preto e branco quanto colorido, para eles é um bingo de sílabas daí, tá? Então eu mostrei para vocês 40 páginas de atividades, uau, da nossa pós-graduação em alfabetização na prática, reconhecida pelo MEC, que você pode usar com seus alunos para que eles avancem do nível silábico para um nível silábico alfabético, quiçá um nível alfabético direto, né? Porque pode pular etapas, porque o nível silábico alfabético ele é uma transição, na verdade, e às vezes tem alunos que se tornam alfabéticos diretamente, sem passar pelo nível silábico alfabético. Essas foram, então, 40 páginas de atividades que eu te mostrei para você investir com seus alunos silábicos, contando com um banco de palavras, que eu te mostrei um banco de palavras, e diversas habilidades que foram sendo desenvolvidas, tanto para escrita quanto para leitura. Me conta aí nos comentários qual atividade mais chamou a sua atenção, você mais gostou. Inscreva-se aí no canal, deixa um like nesse vídeo, compartilha com outras pessoas que podem ser beneficiadas com esse conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.